bem. E o Felipe é esperto. Felipe encheu a bola do Gabigol, falou, ó, questão física, ainda vai demorar um pouquinho e tal, mas faz o gol, mentalmente melhor e tal, etc. Chamou a torcida, falou da importância da torcida, mais uma vez reforçou a forma dele de jogar, como ele pensa futebol, que é exatamente como o torcedor do Flamengo quer ver o Flamengo jogar. Muita coisa vai mudar. Que tem uma máquina nas mãos, ou seja... O Felipe falou várias que o torcedor do Flamengo, opa, é tudo isso que eu quero. O Felipe tem algo... Né? Você discorda de alguma coisa? Não, eu achei que ele foi muito bem, eu tô elogiando. O Felipe tem algo que nenhum treinador... Tá se comunicando muito bem e mostrou em campo. Nem o Jesus, nenhum treinador que veio depois de Jesus. O Felipe tem algo que é muito valioso dentro do Flamengo. E é intangível. Que é entender a tal da máquina. Ele entende, exatamente. Entende quem está perguntando, ele conhece quem está perguntando. Ele conhece todos os jogadores que está trabalhando, ele conhece a arquibancada, ele conhece o Braz que ligou para ele às 7 da manhã, ele conhece o presidente, ele conhece a eleição que tem dentro do clube, e ele conhece tudo que foi vivido desde o Jorge Jesus. Então, soa, muita gente já falando, né, que entrevista boa, soa até mais natural o que ele fala, porque de fato ele conhece, e ele tem o conhecimento da bola de quem jogou junto e falou, pressiona assim, a linha de 4 pontos. Tranquilo, né? E é claro que passa um recado, claro que com a vitória também colabora, porque não tem o peso de ter que deixar já uma explicação do primeiro jogo, passa um recado de algo positivo. O Felipe falou algo que muita gente já falou do Gabriel, que é um cara histórico, que a hora que a bola entrar, a confiança volta, só que ele está falando uma outra situação, ele é o cara que pegou e botou o Gabriel de titular, como ninguém botava. Mas perceba que ele também não está garantindo o Gabriel, porque ele já falou da parte física. Porque ele tem isso vai demorar um pouquinho mais. E ele tem relação para dar esse recado ao Gabriel sem gerar uma celeuma. Agora sim, eu acho que nesse contexto... Simples, ninguém chega para dar uma coletiva do Flamengo, gente, só para te passar, ninguém nunca chegou para uma primeira coletiva de Flamengo com tanto entendimento sobre o que é o Flamengo, pelo menos nessa gestão. Nos últimos tempos. Isso faz diferença. Eu acho que assim, nesse Foi isso contexto, que eles foram buscar. É absolutamente compreensível a decisão dele de dizer. Quando eu digo nesse contexto, eu estou dizendo, obviamente, a ausência do Pedro, a ausência até do Carlinhos, a ausência de outros jogadores de lado que ele poderia colocar, eventualmente, para colocar o Bruno Henrique como centroavante. Então, primeiro, não vou dizer que ele foi forçado a escalar o Gabigol, porque ele tinha a opção do Plata e colocar o Bruno Henrique como centroavante. Ele falou que foi a opção dele mesmo. Então, e foi a opção dele, evidentemente, e eu acho uma opção compreensível, porque olha um pouco para esse momento do Flamengo, para as críticas, para o contexto, para tudo que o Gabigol vem corretamente sendo criticado, porque as críticas são justas, acho que por parte da torcida, por parte de jornalistas, por parte de todo mundo, né? O Gabigol se colocou nessa situação, ninguém colocou ele nessa situação de crítica. Mas... quando você pega um cara com essa capacidade, porque capacidade ele tem, e mostrou mesmo no jogo de hoje, se ele faz aquele gol de letra, você imagina o que ia ser se ele faz aquele gol de letra. O que ia ser a exaltação dele, tá de volta, o Gabigol tá de volta, o que ia ser a exaltação do treinador. Quer dizer, muitas vezes um jogo como esse pode significar uma mudança de chave, de momento, de fase do jogador, e é óbvio que se isso viesse ou vier a acontecer... para o Felipe vai ser importantíssimo, porque é um jogador de um nível que acho que a gente não discute. Para o Gabigol vai ser importantíssimo, e aí o mérito vai todo para ele. Olhando para a atuação, eu não acho que foi essa maravilha toda, porque também parece que ele jogou muita bola. Não, mas foi uma atuação ok do Gabigol. Boa. Foi uma atuação ok, ele mostrou a qualidade técnica que ele tem, seja no passe de na finalização de letra, num passe que ele dá para o Arrascaeta um pouquinho antes daquela finalização, e nesse gol anulado por milímetros, e a gente já falou, né? Aí eu não vou mais perder tempo com isso daí, porque não vou discutir a marcação. Se a gente quer discutir essa marcação, a gente chama o VAR com o semiautomático, que eu falo isso desde o ano passado. É verdade. Cara, a gente tinha já no ano passado, ainda não tinha na Premier League, não tinha na Espanha, mas já a UEFA já usava. A Itália já usava. Não precisa ficar esperando. Não precisa ficar esperando os outros, todas as ligas todo terem mundo fez pra algum dizer agora a movimento para gente melhorar, quer. né? Todo mundo tentou fazer algum movimento para melhorar. Aqui não. E é bom a gente que está parado então, no primeiro VAR. Ou seja, o que eu estou falando? No ano passado, na temporada passada, só a UEFA usava, a FIFA também e a Série A da Itália. O que aconteceu essa temporada? A Espanha passou a utilizar, a Inglaterra passou a utilizar. Por que será? A Alemanha passou a utilizar. Por que será? Porque eles viram, os caras têm uma ferramenta muito melhor, muito mais eficiente, que não deixa margem para dúvidas. Por que eu vou continuar usando essa linhazinha? Porque hoje mesmo,
na hora que a linha é traçada, isso para não dizer que é a favor de um ou de outro, isso aconteceu no jogo do Palmeiras com o Flamengo, a mesma coisa, o gol do Flaco Lopes, é aquela coisa, é aquela linha que assim, hoje mesmo a gente viu o traçar da linha. Uma hora ela estava um pouco mais para a direita e eu olhava e dizia, tudo bem, pode ser aí. Uma hora ela estava um pouquinho mais para a esquerda e eu dizia, também pode ser. Tudo bem, pode ser aí. E aquilo ali provavelmente ia mudar o impedimento ou não. Então, assim, se alguém espirrar na sala, a linha sai do lugar. Exatamente. E aí, um abraço. O legal do Felipe Luiz... Aí, ó, olha aí, ó. Essa é a linha. Você não tem nem ângulo, nem qualidade de imagem para dizer que está errado. Eu, sinceramente, não me convence. E seguinte, não, acho até que me convence, mas a gente assim, tá dizendo não o é seguinte, questão... Não... que nem uma coisa nem outra convence. Não é que é a favor de um ou contra o outro. É o seguinte, é para discutir a situação que você não tem certeza no futebol, mas se você tem uma tecnologia que te mostra isso com exatidão e ela não é utilizada porque tem um certo custo, né, e a CBF é uma entidade rica e ela não pode gastar com isso, por quê? Porque ela também não está nem aí para o Campeonato Brasileiro. Essa é a verdade, né? E aqui é a Copa do Brasil, que é o campeonato dela, mas poderia estar mais preocupada com esse campeonato, mas também não está nem aí com as questões de arbitragem. Porque, assim, não é nada que deixaria a CBF pobre. Nada. Exato. Essa nada, que é a fica questão, pobre, né? Não é um negócio pobre, inviável. Não, dá para instalar. Em relação ao Davi Luiz... Sadio, tanto de tempo de tela que isso aí roda, venderia 5 cotas ali e pagaria. E o tempo que se perde do jogo, porque esse tempo de VAR, ele não volta para o jogo. Você pode parar o cronômetro, não volta para o jogo. No Brasil, na América do Sul, Libertadores, essa coisa aqui não te traz de volta o jogo. Ela consome partes do jogo que não volta mais. Então a gente perde muito tempo com isso, porque não quer gastar o dinheiro que tem lá no caixa para comprar 50 vezes esse produto. E se você tira o jogo e dá o jogo, o tempo do jogo se oferece para o VAR, ao invés de oferecer para quem está vendo. Quer dizer, é um negócio muito louco. Em relação ao Davi Luiz, o Felipe Luiz, Davi Luiz acho que vai ser assistente dele qualquer hora. O Felipe Luiz, ele é tranquilo, é amigo dos caras, trabalhou com os caras todos, tal. Mas, sim, este início dá uma demonstração de que tudo bem, mas isso não vai pautar, não vai ser a pauta das decisões dele, o fato de ser amigo de um ou de outro. A escalação dele era óbvia. Porque se ele fosse no outro sentido, ele já geraria para cima dele um questionamento maluco. Por que deixou o Gabigol no banco? Por que o Gabigol não pode jogar? Por que entrou esse, aquele? Ele fez uma troca, deixou o Fabrício mas não sei se o Gabigol era uma unanimidade, Calçade. Mas eu vou até te falar, na hora que sai a escalação do Flamengo, por curiosidade... Eu fui ver, porque aí é aquela coisa, né? Pra mim foi uma baita surpresa. Rede social, o que os torcedores estão dizendo. E, cara, não era uma unanimidade, não, pro torcedor. Acho que pelo contrário, até. A coisa do Gabigol, pelo que ele vinha mostrando, muita gente contestou a escalação dele, cara. E eu acho até compreensível que se contestasse, mas também acho compreensível que... Não sei se ele vai escalar porque estão falando fora contra o Gabigol, ou se ele vai escalar de acordo com as convicções dele. Ele colocou o Flamengo, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, cada um na sua, tudo bem? Pulgar e Nico de la Cruz. A partir deste desenho, quem não tiver legal, aí eu tenho uma galera aqui o básico, que sabe jogar futebol. Teoricamente é Flamengo ele básico. fez o básico para não levar para o jogo nenhum problema. E ele saiu com a vitória. Que a coletiva passou, mas uma vitória pequena, curta, ótima, você ganhou o jogo, mas porém com um resultado muito curto, que dá ao Corinthians a possibilidade de brigar no jogo de volta, porque aí transfere para o estádio, que é um caldeirão também. Então não é um jogo que a vantagem é grande, ela é a mínima, mas é boa, para quem melhor ter vantagem. Mas acho que se o Tite estivesse no comando ainda e fosse 1-0 Flamengo, a vantagem ela era menor. A vantagem de hoje ela é maior por quem jogou, como jogou, o fato novo, o treinador, o ambiente na arquibancada, exatamente. Como o Flamengo sai do Rio. Se vier tropeçar no fim de semana, porque tem muita gente fadigada, tá tudo bem, porque o Flamengo já disse, né? Quando foi brigar na CBF pro brasileiro virar nada e Copa do Brasil virar tudo, ele já disse que não quer o brasileiro.
Então vai ter 2 semanas para trabalhar até o jogo da volta. Eu acho que a vantagem foi maior do que o placar. Claro que era para ter sido 2, 3, 4, poderia ter sido se não fosse o... A vantagem é maior pelo que se desenrolou desde domingo. E acho que hoje precisava vencer. E eu acho que essa mudança... E tem a Libertadores antes, né? O quê? Não, ele tem... ele tem 2 semanas para treinar. Então, ele tem a semana da FIFA e a outra semana que seria na quarta, 2 até a semifinal. Sem alguns jogadores. Ele não vai ter Gerson, ele não vai ter o pessoal... Arrascaeta, De La Cruz, ele não vai ter uma turma. Ele vai ter a base do time. Exatamente. E uma outra coisa que Mas pode quando pesar, voltar, ele vai ter para treinar, ele não teria, porque o confronto seria em cima. Eu não sei qual a condição física, por isso que mudou a data. De qualquer forma, eu também acho que a mudança de data vai ser falada, fomentada, turbinada e de algum jeito... Mas só dela não ter entrado em pauta hoje, acho que já... Olha isso, eu tô falando 3 semanas porque eu tava considerando meio de semana. Não, vou pro outro final de semana, 19 e 20 de outubro. Só eu ainda tô com a data... Eu acho que isso vai pro campo. E eu só tenho uma crítica pontual à direção do Flamengo sobre o preço do ingresso hoje. Pode falar que eu tenho uma tela, mas pode falar. A falta de... Isso para mim é um erro grave num jogo de mata-mata. Obviamente, erro grave dentro do que é no futebol. Entender o momento da torcida ao definir a política de preços. Porque é óbvio que uma política de preços, ainda mais para um clube tão rico, onde o dinheiro de um jogo desses não faria tanta falta, ou não vai fundar absolutamente quase nada no clube. Óbvio que é importante o dinheiro, não gasta muito com contratações, com jogadores, etc., mas não mudaria quase nada. Com um preço um pouco mais baixo de ingresso, um preço mais acessível, o estádio estaria totalmente lotado. Eu tenho convicção que na estreia do Felipe Luiz, com a mudança de treinador, com o adversário Corinthians, por ser uma semifinal de Copa do Brasil, a torcida do Flamengo encheria o estádio, esgotaria todos os ingressos se o preço fosse mais acessível. Então, acho que ali foi um erro assim considerável você não entender o momento da equipe, não entender o seu torcedor. O Flamengo tem torcida suficiente para encher o estádio em qualquer lugar do país, qualquer estádio. E por isso a gente viu alguns lugares vazios. Mas acho que até pelo preço é o contrário, né? A informação da tarde aí, imagino. Os 700 pagaram e não foram. Aí realmente haja desânimo. 41.752 pagantes, 40... É verdade. Não, tá certo. 6 mil de gratuidade. Quase 6 mil de gratuidade. Isso é normal no Maracanã. Não, é 41 mil. 41 mil. 47. Não, 41. O jogo tem... 41 mil pagantes, 47 mil presentes. O jogo tem... R$ 153,40 o valor médio do ingresso. 13% do público